No episódio do vídeo anterior, ficaram pendentes algumas questões relacionadas com o porteiro Sr. Valdomiro. O contraste existente entre a entrevista que ele deu aos jornais e o depoimento dado à polícia. Vamos relembrar algumas reportagens. Vemos nesta reportagem a declaração do Sr. Valdomiro de que, depois de que saiu de perto da menina, uns 2 a 3 minutos depois, é que Alexandre Nardoni apareceu. E conforme a gente viu, calculando esse tempo no gráfico dele na linha do tempo, iniciando pelo tempo que permaneceu na guarita após comunicar ao Sr. Lúcio a queda da Isabela, caminhar até a menina, ficar um tempo ali para ver se estava viva, retornar para a guarita e depois somar com os 2 a 3 minutos, o tempo estimado foi de 5 minutos e 51 segundos. E isso considerando a estimativa dos peritos de 40 segundos, que durou o intervalo da queda da menina até a ligação ao socorro. E nesta reportagem, ele não menciona que no momento em que Alexandre apareceu, o Sr. Valdomiro estava telefonando para o resgate, conforme se viu no depoimento dado à polícia. Já no depoimento dado à polícia, o teor de suas declarações dado à imprensa muda drasticamente, principalmente no tempo. Aqui ele não repete o que disse na imprensa, de que Alexandre apareceu de 2 a 3 minutos, depois que ele voltou de perto da menina para ver se estava viva. Neste depoimento, ele diz que Alexandre apareceu 2 minutos após a queda da menina. Tem uma diferença enorme de tempo entre a entrevista que deu aos jornais e o depoimento dado à polícia. E esse tempo que ele menciona está de acordo com o tempo mencionado pelo promotor, de que Alexandre Nardoni levou 2 minutos para descer do apartamento até o jardim onde estava Isabela. E aqui ele menciona o Sr. Lúcio, que estava na sacada e ainda estava acionando a polícia e o resgate. Isso ele não disse na entrevista dada aos jornais. Afinal de contas, o que é que está valendo nas declarações do porteiro Sr. Valdomiro? O que foi dito inicialmente na entrevista dada aos jornais ou no seu depoimento dado depois à polícia? Há contradições entre o teor da entrevista com o do depoimento, e ninguém se preocupou em esclarecer esta questão, muito menos o advogado do casal Nardoni. Ficam no ar estas dúvidas. O Sr. Valdomiro foi influenciado pela polícia para mudar a sua versão? Ou o seu depoimento foi adulterado pela polícia para se adaptar com os argumentos do promotor? Ou será que Sr. Valdomiro mentiu por não querer complicações para o seu lado e ficar de bem com a polícia? Estas questões precisam ser esclarecidas. O Sr. Valdomiro precisa vir a público, através da imprensa, esclarecer sobre qual a verdadeira versão sobre o que aconteceu naquela noite. Estas questões não podem ficar pendentes, quando pode ter sido condenado um casal inocente. Mas além do Sr. Valdomiro, também há coisas estranhas no depoimento do Sr. Lúcio. Analisemos algumas reportagens sobre o seu depoimento. A única referência sobre o Sr. Lúcio em reportagens em vídeo é esta. O porteiro conta que Alexandre queria levar a criança ao pronto-socorro, mas que seu Lúcio, o vizinho que chamou o resgate, gritou para que Alexandre não mexesse nela. O morador confirmou a orientação em depoimento. Não se vê nessa reportagem o Sr. Lúcio menção dele a respeito de ver Alexandre no jardim, ainda no telefonema ao socorro. Não aparece nos jornais nenhuma entrevista dele. O que temos é o depoimento dele dado à polícia. Analisemos este trecho de seu depoimento. No momento do cupom, Alexandre apareceu próximo à criança, associando ele à criança, pois até então não sabia quem era a menina, que perguntou da sacada a Alexandre o que havia acontecido, e ele respondeu que havia um ladrão lá em cima, que arrombou a porta do apartamento, rasgou a tela de proteção e em seguida havia jogado sua filha lá embaixo, que uma atendente do cupom acompanhou toda a sua conversa com Alexandre. Vocês não acham que tem coisa estranha no depoimento do Sr. Lúcio? Do jeito que está o depoimento, quer dizer que ele interrompe a ligação ao Procon quando vê Alexandre e começa a conversar com ele. Se ele ligou para socorrer a menina, por que ele interromperia a ligação para ficar conversando com o pai dela com o telefone na mão? Tem lógica isso? E depois, que interesse tem a atendente em saber quem é o pai da menina? Não interessa para ela saber de detalhes naquele momento. Basta para ela saber que uma criança caiu do prédio e o endereço, para que uma equipe de socorro vá até lá. Só depois, sim, esta equipe vai querer saber de mais detalhes. E depois, como é que a atendente do Copom vai ouvir a conversa do Sr. Lúcio com Alexandre? Ele está na sacada de seu apartamento e Alexandre está lá embaixo no jardim?
Dessa distância, ele teria de falar bem alto, quase gritando, da mesma forma que Alexandre teria que falar alto para se fazer ouvir. Mas do jeito que se vê no depoimento, parece que o diálogo está sendo feito frente a frente. Não dá esta impressão? E depois, o Sr. Valdomiro não fala desta conversa entre o Sr. Lúcio e Alexandre, e sim do grito que ele deu, para que não mexesse na criança, como se vê também no vídeo. Ao pronto-socorro, mas que seu Lúcio, o vizinho que chamou o resgate, gritou para que Alexandre não mexesse nela. Perceberam como está estranho o depoimento do Sr. Lúcio dado à polícia? Esta conversa com Alexandre, mencionada em seu depoimento, é como se eles estivessem falando frente a frente. E, no entanto, ele está na sacada de seu apartamento e Alexandre lá embaixo, no jardim. E ele interrompe a conversa com a atendente do Copom para conversar com o pai da menina, e ela fica ouvindo esta conversa. No depoimento do Sr. Valdomiro, não consta que houve esta conversa entre os dois, mas sim o grito que ele deu para que Alexandre não mexesse na menina. Não há sintonia entre o depoimento do Sr. Valdomiro com o do Sr. Lúcio sobre essa circunstância. E há mais contradições no depoimento do Sr. Lúcio. Após Valdomiro ter-lhe interfonado, passaram-se não mais que 2 minutos e Alexandre apareceu lá embaixo. Vamos analisar este trecho do depoimento do Sr. Lúcio com mais atenção. Quando ele diz que após o Sr. Valdomiro ter-lhe interfonado, passaram-se 2 minutos para Alexandre aparecer no jardim, quer dizer que é o mesmo momento da ligação ao socorro, ou seja, a partir do momento desta ligação é que se inicia esses 2 minutos mencionados por ele. Este é o mesmo tempo que o promotor disse que Alexandre desceu de seu apartamento até o jardim, como vemos representado aqui no gráfico, tomando como referência os 59 segundos da estimativa do promotor. Conforme sua definição, após o Sr. Valdomiro ter lhe interfonado, então é a partir da sua ligação ao socorro, ou seja, depois de 59 segundos da queda da menina, é que Alexandre Nardoni apareceu no jardim. A duração de seu telefonema durou 1 minuto e 1 segundo. Ajustando o tempo que ele disse de 2 minutos, a partir do início da ligação do tempo de 1 minuto e 1 segundo no gráfico, chegamos na seguinte conclusão. Ora, segundo a sua estimativa de 2 minutos a partir de sua ligação ao socorro, no momento em que Alexandre chega ao jardim, ele já terminou a ligação. Então, como podia ele avistar Alexandre junto a Isabela, sendo que, segundo a sua estimativa, Alexandre chegaria bem depois da sua ligação ao socorro? Notaram que também o Sr. Lúcio faz menção desses 2 minutos, assim como o promotor e o Sr. Valdomiro. Parece tudo combinado. Só que não contaram com a contradição do Sr. Lúcio do momento que se inicia esses 2 minutos, que não coincide com o argumento do promotor, de que se inicia a partir do momento da queda da menina. Mas as contradições do Sr. Lúcio não param por aí. Vejamos outro trecho de seu depoimento. Lemos nesse trecho da reportagem que uma atendente do Copom acompanhou toda a conversa com Alexandre. Quando, em seu depoimento, o Sr. Lúcio diz que a atendente do Copom acompanhou toda a sua conversa com Alexandre, a gente entende que ela acompanhou esta conversa do início até o fim. Então, em que momento desta ligação a atendente do Copom passou a acompanhar esta conversa? Vamos aos gráficos. A ligação do Sr. Lúcio durou 1 minuto e 1 segundo. No depoimento dele, a atendente acompanhou toda a conversa com Alexandre. Então, mais ou menos, ela começou a ouvir esta conversa no meio da ligação, ou um pouco antes, não importa. De qualquer maneira, como pode ela ter ouvido esta conversa? Se, segundo a estimativa do Sr. Lúcio, Alexandre só chegaria 2 minutos depois do início da sua ligação? Quer dizer que o tempo que levou o Sr. Lúcio na ligação ao socorro, de 1 minuto e 1 segundo, metade desse tempo foi gasto na conversa com Alexandre Nardoni? Tem cabimento isto? Este depoimento do Sr. Lúcio é um escândalo de contradições. O Sr. Lúcio, a exemplo do Sr. Valdomiro, deve explicações, pois permanecem estas dúvidas. O depoimento do Sr. Lúcio foi influenciado pelo promotor? O depoimento do Sr. Lúcio foi totalmente costurado pela polícia? Ou será que seu depoimento corresponde ao que realmente disse?
Essas dúvidas não podem ficar no ar quando se trata de um caso desta dimensão. O Sr. Lúcio, assim como o Sr. Valdomiro, tem de vir a público, através da imprensa, dar os seus esclarecimentos a respeito dessa circunstância sobre a morte de Isabela Nardoni. E ainda tem mais um detalhe nesta ligação do Sr. Lúcio. Lemos nesta reportagem de O Globo. O pai, Alexandre Nardoni, levou apenas 59 segundos para constatar a queda e estar ao lado do corpo no edifício London, ainda durante o telefonema do vizinho Antônio Lúcio Teixeira. A voz dele é ouvida durante a ligação. O jornalista desta reportagem deu uma mancada quando ele diz que Alexandre levou 59 segundos após constatar a queda de Isabela, descer até o jardim e estar ao lado dela. Este tempo se refere à estimativa do promotor, que vai da queda de Isabela até a ligação ao socorro. E de onde foi que ele tirou esta informação de que a voz de Alexandre é ouvida durante a ligação do telefonema feita pelo Sr. Lúcio ao socorro de Isabela? Alguém disse para ele e ele simplesmente publicou na reportagem? Ele ouviu no áudio desse telefonema a voz de Alexandre? Aliás, de vez em quando, a gente ouve áudio de telefonemas envolvendo traficantes ou de um outro acontecimento, através de rádio e da televisão. E como é que, neste caso, Isabela Nardoni, que teve uma enorme repercussão, que resultou na condenação do pai dela e da madrasta, não teve sequer um áudio divulgado pela imprensa? E também não foi cobrado na condenação do casal durante o julgamento? Por que é que não divulgaram? Este áudio precisa ser ouvido, divulgado pela imprensa, para saber a verdadeira história sobre este caso. Será que neste áudio a gente vai ouvir a voz de Alexandre Nardoni conversando com o Sr. Lúcio? Este áudio vai revelar a verdade sobre aquela circunstância e esclarecer as contradições do promotor, do Sr. Valdomiro e do Sr. Lúcio. É imprescindível que esse áudio seja divulgado para que o Brasil inteiro saiba da verdade sobre este caso, que resultou na condenação do casal Nardoni.